O TDAH costuma aparecer nas crianças, sobretudo nos meninos, ali por volta dos 5, 6 anos. Isso tem uma explicação. Eu vou contar para vocês o porquê disso. O meu filho sempre foi hiperativo, ativo demais, eu queria dizer, eu nunca queria rotulá-lo como hiperativo. E na escola, na pré-escola, ele vai na escola desde os 6 meses de idade, mas na pré-escola tudo é muito livre, é muito, dança, cantoria, e mesmo quando tinha que fazer um trabalhinho que ele não gostava muito de fazer, mas ele fazia do jeito dele, no tempo dele, isso eu sempre soube, as professoras sempre me falaram, aquilo não era um problema para ele. O que aconteceu quando ele foi pro primeiro ano, aos 6 anos? Ficar 4 horas sentado numa sala, ter que copiar a data, ter que copiar o alfabeto, ter que fazer, é outra pressão. E esse ambiente costuma estressar muito o TDAH. Vamos lembrar que o TDAH, ele é emocionalmente imaturo. Então, é a mesma coisa que a gente está colocando uma criança de 4 anos numa sala de aula de 6 anos, de primeiro ano, porque ele não está emocionalmente preparado para aquilo. E agora eu vou te dar uma dica, mãe. O meu filho, ele é de novembro, ele é do final de novembro, então ele entra sempre sendo um dos mais novos da turma. Por exemplo, meu filho agora ele tá no segundo ano e ele nem tem 8 anos ainda. Então ele já é mais novo que todo mundo e ele tem a imaturidade do TDAH. Então, se você puder, mãe, aí você vai ter que ver ali na hora de matricular o seu filho ou não, matricular mais tarde. Tipo, se eu soubesse dessa condição do meu filho, eu teria, de repente, matriculado ele 1 ano depois. O problema é que hoje a regra brasileira, ela não deixa, né? Ela faz com que aos 4 anos a gente tenha o nosso filho matriculado. Então, eu fui obrigada a fazer isso. E na época eu nem sabia que meu filho tinha TDAH, na época eu nem sabia o quanto isso poderia ser prejudicial a ele. Mas assim, 1 ano, se você pode escolher, tem aquelas mães que é bem a matrícula no ponto de corte, se você puder escolher, atrase 1 ano o seu filho. Sim, pode fazer mais bem para ele do que mal. Por quê? Pela questão do atraso emocional. Sobretudo se você tem um filho aí que você já percebe que ele é hiperativo. Quanto mais tarde ele entrar na escola, mais maduro emocionalmente ele vai estar e melhor para ele acompanhar tudo lá sem tanto estresse. É um comentário que eu achei importante fazer com vocês e por isso que muitas crianças são diagnosticadas ali com 6 anos. Então, entenda a cabecinha do seu filho. Você precisa entender como funciona a cabeça do neurodivergente. Ele não é burro, teu filho é extremamente inteligente, inclusive muito à frente de muitas pessoas para a mesma idade, em alguns assuntos. Mas emocionalmente ele não está preparado para ficar 4 horas sentado numa cadeira, prestando atenção, tendo que cumprir, copiar, fazer, sabe, bater meta. Com 4 anos, uma criança não está pronta. E por que ela tem que estar pronta com 6 anos com a maturidade de 4? É assim a cabecinha do nosso TDAH, então a gente precisa entender. Menos caos e mais leveza é possível, mas sobretudo a mãe e a família precisam entender como funciona a cabecinha de um TDAH. E eu consigo te explicar tudinho. Comenta aqui se tu quer ajuda.